Seja bem-vindo à parte online do curso de mediação escolar. Nós vamos tratar hoje de dois assuntos importantíssimos para o conhecimento do tema, que é o histórico e a moderna teoria do conflito. Como eu já mencionei na parte presencial, não adianta a gente conhecer as técnicas, a gente conhecer tudo de mediação escolar, se a gente não tem com muita segurança a base da lógica da mediação. Por isso, eu vou pedir um pouco de paciência de vocês para a gente enfrentar alguns temas que são a base, o fundamento geral de todo o conjunto que a gente vai construir ao longo do curso. Sem esse arcabouço teórico, fica muito difícil da gente sair de situações inusitadas lá na frente. Então, por isso é que eu vou, sem tentar ser muito teórico, muito enfadonho, mas eu vou tentar abordar de uma forma interessante, de uma forma pontual, os aspectos que eu reputo assim, essenciais para a gente ter um conhecimento mais aprofundado do assunto. Ok? E eu vou começar com um programa, uma análise muito rápida do programa Trabalho Seguro do Ministério do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, da Fundacentro, que analisa uma série de dados relacionados a acidente do trabalho no Brasil. Eu vou chamar a atenção para um único dado, que é o aumento dos afastamentos das pessoas, dos profissionais, dos seus empregos, por conta dos auxílios-doença relacionados a problemas comportamentais e mentais. É o agrupamento CIDF. E esse aumento de 2004 a 2013 entre as mulheres alcançou 3.575%. E entre os homens, 1.193%, como vocês estão vendo no slide. Esse percentual expressivo, ele tem alguma razão de ser, A gente tem que procurar entender o que significa esse aumento super expressivo. E o próprio programa Trabalho Seguro, ele relaciona esse aumento muito expressivo dos afastamentos às relações trabalhistas. Para vocês terem uma ideia, cerca de 85% das dispensas no Brasil decorrem de problemas de relacionamento. E só 15% de problemas técnicos, de problemas de conhecimento sobre a área em que a pessoa atua. Então, a nossa dificuldade hoje no Brasil está muito mais relacionada a esses aspectos de convivência dentro do ambiente de trabalho. Isso no ambiente escolar, mas em outras frentes também, em outras empresas. Mas nós estamos tratando especialmente do ambiente escolar e isso está incluído aqui, é isso que a gente tem que avaliar. Ok? Então, assim, esse eu acho que é um ponto de partida porque existe um grande problema, uma grande dificuldade, um grande conflito, que é como conviver no ambiente do trabalho. Como conviver alunos, professores, direção, pais, comunidade, de uma maneira harmoniosa, sem considerar ali, ou sem colocar o conflito para debaixo do tapete, sem desconsiderar ou sem atuar de uma forma muito rígida que vai ter problema lá na frente. Então, como gerir, como monitorar o conflito no ambiente escolar? E isso é um problema grave. Esses números demonstram isso com clareza, que a gente não está sabendo lidar com isso no ambiente escolar, assim como nas outras áreas empresariais. E uma resposta muito segura, muito consolidada para tudo isso é exatamente a mediação, que não é uma aposta, não é uma dúvida. Hoje, os números de mediação e mediação escolar estão absolutamente consolidados pelo mundo afora. Estados Unidos, na França, no Canadá, na Argentina, nós temos números muito expressivos que demonstram isso com muita clareza. Nós vamos ver nas aulas que os resultados do sistema ou dos projetos de mediação escolar são altamente expressivos. Redução de 70%, 80%, 90% depois aí da escola comprar essa ideia durante 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então não é uma aposta, é alguma coisa que está consolidada, a gente precisa acreditar nisso,
Mas para acreditar, a gente tem que dar esses passos atrás para entender a lógica geral. A gente não consegue, né, simplesmente pegar lá o capítulo 9, o capítulo 10, sem entender os capítulos anteriores, sem entender o fundamento, sem entender o histórico. E esse é o trabalho de hoje que nós vamos enfrentar. Ok? Então vamos começar pelo histórico, e aí eu vou chamar a atenção da Conferência Pound, que leva o nome de um professor americano. Essa conferência aconteceu em 1976 e ela tem por origem a análise do sistema judicial norte-americano. Tá? O que acontecia em 1976 nos Estados Unidos? Havia um número de ajuizamento de ações muito maior do que era a capacidade do sistema judicial americano de julgar, gerando um déficit anual de ações a serem julgadas. Quando o governo americano se sentou e percebeu isso, ele verificou que esse déficit anual acumulado ao longo dos anos geraria uma dificuldade muito grande de gerenciamento dos processos. E aí foi estudar o assunto. E a Conferência Pound é exatamente, né, o grande finale de toda essa discussão, de todo esse debate. E o que se percebeu é que não seria viável trabalhar todos os conflitos, todos os problemas dos Estados Unidos por meio de um único sistema de solução de controvérsias. Só pelo sistema judicial. A gente precisaria criar uma série de outras alternativas. E quais seriam essas outras alternativas? Seriam a negociação, a mediação, a arbitragem, a conciliação e mantendo também o sistema judicial. Mas para cada uma dessas que a Conferência Pound chamou de portas de resolução de conflitos, existia uma característica de conflito para ser adequada. Ou seja, se você tiver uma determinada característica, você tem que acessar uma determinada porta, né? E, resumidamente, atacando aquilo que nos interessa, a porta da mediação é aquela relacionada a conflitos de relacionamentos duradouros, relacionamentos de longo prazo, envolvendo características de conteúdo emocional mais profundo, dentre os quais se inclui a mediação escolar ou as relações escolares, porque são relações duradouras. As relações escolares, elas têm aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, dependendo da escola, né? Então são relações duradouras. E por outro lado, por envolver o próprio futuro da criança, do jovem ou mesmo do adulto, né, e a participação dos pais, dos professores, da direção, acabam gerando conteúdo emocional profundo. Então as duas características básicas para se tratar um conflito por meio da mediação estão presentes no ambiente escolar. E é por isso que se escolhe a mediação para resolver esse tipo de conflito. Ok? Bom, mas ainda na Conferência Pound é muito importante perceber que 3 foram as alternativas criadas pela conferência. 3 soluções possíveis para a gente melhorar o sistema judicial norte-americano, né? A primeira delas foi trazer a mediação para dentro do sistema judicial. Esse era um caminho possível. O segundo era criar uma porta da mediação e dos outros meios, da arbitragem, da conciliação, fora do sistema judicial. E a terceira alternativa, que me parece a mais adequada e conveniente, inclusive para nós no Brasil agora, seria influenciar toda a sociedade. Influenciar na medida de mudança de mentalidade. Campanha nacional de formas ou de conhecimento sobre formas de solução de conflito. Como é que a gente resolve um conflito? De uma maneira muito simples, né? Foi mais ou menos o que aconteceu aqui e até hoje, né, acontece no Brasil do ponto de vista ambiental. Não jogue o lixo no chão, jogue na cesta de lixo. Vamos reciclar, não corte a árvore e assim por diante. Então, essa campanha nacional para você entender que não só a questão ambiental é importante, mas a questão de resolução de conflitos também é fundamental. A gente precisa mudar a nossa mentalidade.
É lógico que isso, né, se a gente pensar nisso, a gente fala assim, então não vamos conseguir vencer isso só daqui a 30 anos, 40 anos. Mas não estou dizendo isso. Estou dizendo que toda a sociedade precisa mudar, mas a gente pode e deve começar isso dentro da escola. E a gente consegue resultados altamente expressivos em 6 meses, 1 ano, 2 anos. Isso está absolutamente consolidado. Não sou eu que estou dizendo, não. Os números estão aí para demonstrar, ok? Mas é preciso ter essa percepção que a escola está inserida na sociedade. E é por isso que vocês vão ver que nós nunca vamos falar aqui que dá para abrir mão dos pais, abrir mão da comunidade onde a escola se insere, abrir mão dos servidores. Nós precisamos de toda a comunidade envolvida nisso. Isso é um aspecto muitíssimo importante, ok? Bom, do ponto de vista histórico, já que nós estamos nele, vamos perceber uma coisa. Nos Estados Unidos, essa revolução aconteceu na década de 70, ou começou na década de 70, certo? E aí, muitos projetos de mediação escolar aconteceram na década de 80, 90 e até hoje acontecem nos Estados Unidos. No Brasil, nós estamos nessa fase aí, Conferência Pound. É como se a gente pensasse o seguinte, a Conferência Pound de 76, que aconteceu lá nos Estados Unidos, tivesse acontecido agora em 2010, 2015 no Brasil. E por que eu falo isso? Afirmo com muita tranquilidade. Porque o primeiro grande regulamento ou regulamentação no Brasil que aconteceu foi em 2010. A lei é de 2015, a Lei Brasileira de Mediação. E o código é de 2016, o Código de Processo Civil, que trouxe a mediação como grande, né, não só a mediação, conciliação, negociação, como uma grande forma de resolver conflitos no Brasil. Então, ninguém precisa se preocupar, estou defasado. Não. Essa revolução, ou o início dessa revolução, essa mudança de mentalidade, essa quebra de paradigma, está acontecendo agora no Brasil. Agora. Então ninguém perdeu o bonde não. O bonde está começando a andar agora. Ok? Então é nesse contexto histórico que a gente tem que entender, né, como é que a gente vai avançar e trazer a mediação para ser uma ferramenta útil para nós. E eu acho que esse aspecto deve ser bem frisado, né? A mediação e a negociação, elas se inserem num contexto escolar como uma nova ferramenta. Nós não estamos aqui para substituir a direção, para mudar completamente o professor, não é isso. O professor, a direção, né, os servidores, eles terão apenas mais uma ferramenta, mas uma ferramenta, posso garantir para vocês, muito poderosa para resolver conflitos e para melhorar o comportamento e a relação do professor com o aluno, do professor com a direção, do professor com a comunidade, com os pais. Isso eu posso garantir, nós temos números para isso, desde que todos abracem realmente a lógica da mediação. Por isso tem que dar, né, esses passos atrás aí, ok? Bom, e acho que um ponto aí, assim, fundamental para a gente entender como é que a mediação se insere no contexto geral é tentar perceber, que é uma coisa, acho que quase ninguém para pensar, quais seriam os fundamentos com os quais a gente resolve conflito dentro da escola ou mesmo em casa, no ambiente familiar, na vizinhança, mas nós estamos tratando do ambiente escolar, vamos pensar no ambiente escolar, né? Mas mesmo no judiciário isso acontece, mesmo dentro das faculdades de direito, essa lógica é aplicável, né? E aí, como vocês estão vendo no slide, eu estou trazendo 3 possibilidades, tá? Qual que é o fundamento básico para se resolver um conflito, em qualquer lugar que seja? É o direito. Direito aí que eu falo são as normas, as regras, a Constituição, a lei complementar, lei ordinária, regulamento da escola, né? As normas internas, os regimentos. É o poder, ou seja, a autoridade? Não, eu sou o diretor, eu sou o professor, eu que resolvo, eu sou o pai. Então é a autoridade, é o direito ou é o interesse das pessoas? Qual seria a melhor maneira para resolver o conflito e como eles se relacionam entre si? Essa que é a questão, essa que é a dúvida.
E o que eu posso dizer, né, sem medo de errar, que a maioria esmagadora, para não dizer aí 99, 100% dos casos de resolução de conflitos no Brasil, eles são resolvidos com base no direito e ou na autoridade. A gente percebe isso com as declarações dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, mas vamos voltar para o ambiente escolar. Na fala do diretor, na fala do professor, na fala dos pais e dos próprios alunos. Como é que você resolve o problema? Qual que é o critério para resolver problema no Brasil? O fundamento mais básico. Ah, não, eu resolvi porque está na lei. Está na lei, é como se Deus tivesse escrito. Ou foi resolvido porque o diretor falou isso. Então está resolvido. Não, o professor determinou que vai ser assim dentro da sala de aula, ele é a autoridade máxima. Então quem vai discutir com ele? Então, todo o nosso sistema de resolução de conflitos no Brasil, ele está baseado nisso. Ou é a autoridade, porque foi o juiz que mandou, ou foi o diretor que mandou, ou o presidente da empresa que mandou, ou o pai, ou então nas normas. Ah, não, o regulamento da universidade diz isso, então a gente tem que seguir. Não, porque aqui o regimento interno da escola diz aquilo outro. Não, a Constituição fala isso, então tem que obedecer. Então todo o sistema ele é fundamentado nesses dois grandes critérios. Direito de um lado e autoridade do outro. O que a mediação propõe? A mediação propõe transformar isso um pouco, tá? Como vocês podem ver no slide seguinte, a proposta da mediação é que o centro da resolução do conflito, a lógica principal, se baseie no interesse ou na necessidade humana. Esse é o ponto fundamental que a mediação e a negociação traz de inovação para mudar a mentalidade, mudar o paradigma, mudar o modelo, a lógica que envolve a resolução de conflitos, inclusive no ambiente escolar, por ter aquelas duas características que eu já mencionei, relações duradouras e conflito emocional profundo. Então, o ponto fundamental para você resolver o conflito é a necessidade humana, que nós vamos desenvolver melhor na segunda aula, relacionado à pirâmide de Maslow ou a outros estudiosos do assunto que demonstram que todos os seres humanos eles possuem necessidades muito semelhantes. E se você aprofundar um pouquinho a abordagem, o conhecimento, a análise, essa interlocução, você vai identificar qual o interesse que ele está procurando satisfazer. E a partir daí você resolve o problema de uma maneira muito mais profunda, muito mais abrangente, com uma qualidade muito superior. Com isso eu estou dizendo que nós vamos afastar completamente a autoridade e direito? Não. O que eu estou dizendo e a lógica da mediação nos relata é que o foco principal é o interesse ou a necessidade humana. Num segundo momento, o direito e num terceiro momento, a autoridade. Então, o ponto fundamental é a necessidade humana. Segundo lugar, direito. Em terceiro, a autoridade. Isso demonstra que nós vamos manter a análise jurídica, vamos manter a análise de autoridade, mas a necessidade vai falar mais alto. E eu vou dar um exemplo concreto para vocês que eu já passei. É um exemplo muito simples, mas a gente tem que partir das coisas simples para ir construindo a lógica, né? Eu era coordenador de uma faculdade e os alunos me procuravam muito para tentar quebrar um pré-requisito, né? O que acontecia na prática? Eles eram reprovados numa matéria e, vou dar um exemplo, né? Eram reprovados na matéria Direito Penal 1 e queriam cursar Direito Penal 2 sem ter feito o número 1. Então, toda vez que o aluno chegava lá, professor, o coordenador, eu posso cursar Direito Penal 2 sem ter sido aprovado Direito Penal 1? Eu olhava o regulamento com a minha autoridade de coordenador, olha bem, eu olhava o direito com a minha autoridade de coordenador. Olhava e falava, não, próximo.
Então eu me baseava para resolver aquele conflito, aquele problema, apenas na minha autoridade coordenador e no que dizia o regulamento acadêmico de graduação da universidade. Bom, até o momento que eu percebi que eu precisava me aprofundar um pouquinho mais na necessidade humana daquele aluno, o que ele estava querendo realmente satisfazer. E com base em uma única pergunta, é lógico, nós vamos aprofundar isso depois, tá? Na segunda aula, o segundo bloco de aula, vocês vão entender isso com muito mais profundidade, mas eu vou ser bem simples aqui para não causar complexidade onde não precisa. O que eu fazia uma única pergunta para ele. Comecei a fazer uma única pergunta, depois de responder negativamente vários alunos. Eu falei, por que você quer quebrar esse pré-requisito? Por que você quer fazer Direito Penal 2 sem ter sido aprovado em Direito Penal 1? E invariavelmente os alunos respondiam, porque eu não quero deixar a minha turma para trás, eu quero me formar com a mesma turma. Eu falei, agora eu entendi. Uma única pergunta, agora eu entendi. E aí respondia para eles, de acordo com o regulamento, olha bem, eu não me afastava do direito. E mantendo a minha autoridade de coordenador. Falei, não tem problema. A partir do 8º período, a partir do 7º período, você pode fazer essa quebra de pré-requisito. E aí o aluno saía absolutamente satisfeito. Aí a resposta era sim. Continuei usando a minha autoridade, continuei usando o regulamento da universidade, mas pelo fato de eu conhecer melhor a necessidade do aluno, eu conseguia responder de uma outra forma, gerando satisfação ao aluno e resolvendo de uma forma positiva a questão. Então, o que a gente precisa, e isso, volto a dizer, vai ser melhor explicado, é nos aprofundar na necessidade que precisa ser satisfeita. E aí sim, dar uma resposta de mais qualidade para o aluno. Ok? Então, o foco principal da resolução de conflitos passa a ser não o direito, não a autoridade, mas sim a necessidade humana. Pirâmide de Maslow, basicamente, depois nós vamos nos aprofundar. As necessidades fisiológicas básicas, as necessidades de segurança, as necessidades de autorrealização, de respeito, de autoconfiança e assim sucessivamente. A gente precisa entender melhor isso para dar uma resposta mais adequada. E o que muda, para encerrar já esse bloco aqui ou esse assunto, o que muda quando a gente resolve um problema com base na necessidade ao invés de ser no mero direito ou na mera autoridade? O que muda é que eu posso gerar uma solução de benefício mútuo, de vantagens mútuas, ao invés de eu ter que ganhar e o aluno ter que perder. Não pode cursar, tchau, eu ganhei com a minha autoridade no direito e ele perdeu. Não, trouxe o aluno para cá, não, você pode sim. E a universidade quer fazer isso para você. Você vai se formar com a sua turma. E aí, tanto a universidade saiu beneficiada, porque aquele aluno não vai retaliar, ele não vai ficar chateado, ele ainda vai ter um bom desempenho acadêmico, e o aluno também saiu beneficiado porque sabe que ele vai conseguir se formar com a turma dele. Então, é essa mágica que a mediação é capaz de criar. Ou seja, num conflito, ambos saírem vencedores. Esta é a primeira mágica da mediação. Com base nessa finalização, a gente termina esse primeiro bloco e vai agora começar a estudar a moderna teoria do conflito. A moderna teoria do conflito, ela é o grande tema que explica em detalhes como transformar essa lógica, como mudar essa percepção da realidade. Por que a gente tem que entender o conflito, o problema, como algo que pode ser positivo? E quem nos diz isso, quem relata isso em detalhes e trabalha isso de uma forma muito profunda, é o Morton Doidge, é um psicólogo americano que vai nos mostrar como a gente tem tratado de uma forma muito negativa o conflito. Eu faço essa pergunta em todas as aulas, em todas as palestras que
que ministro por aí e, invariavelmente, as pessoas têm a mesma resposta. E a pergunta é a seguinte: o que é conflito para você? Me dê um sinônimo de conflito. Invariavelmente, as respostas são de cunho negativo. Problema, dificuldade, chateação, falta de concordância. Todo mundo, invariavelmente, associa conflito como algo negativo. E como o conflito é encarado pelo senso comum como algo negativo, as pessoas respondem ao conflito de uma maneira muito também negativa. E isso vai gerar uma série de consequências. E a consequência mais simples disso é a escalada do conflito. Quando você entende que o conflito é algo negativo, você responde de forma negativa, a outra parte ou as outras partes envolvidas também vão reagir de maneira negativa. Isso vai fazer com que a espiral do conflito se agrave. A coisa vai só se agravando, vai ficando cada vez mais difícil resolver aquele conflito. Mas Morton Deutsch vai trazer uma esperança para nós. Ele fala assim, não necessariamente, o conflito não necessariamente é negativo. Depende da maneira como a gente encara o conflito. Com isso, eu não estou querendo dizer que o Morton Deutsch diga que o conflito é sempre positivo. Não é isso. Não é uma visão totalmente romântica da situação. Mas ele fala, depende como nós encaramos o conflito. Se nós encaramos o conflito de uma maneira positiva, a gente pode construir algo positivo a partir dali. Se nós encaramos de uma maneira negativa, aí vai criar uma dificuldade cada vez maior para a resolução daquele conflito. Então, eu acho que para encerrar essa aula, o primeiro ponto é isso. O conflito pode ser positivo, desde que eu o encare de maneira construtiva. Preciso perceber isso. E aí, na próxima aula, nós vamos tratar de por que ele é positivo, ou por que ele pode ser positivo. Ok?